Irmãos, o meu tema nesta manhã será falar do irmão Aldo, de profetas. Falar de profetas, porque ele é um profeta, o profeta é irmão Aldo. Me sobra um pouco mais de tempo para finalizar esta reunião matutina. Vamos falar sobre a missão dos profetas, irmãos. Vamos falar de profeta. Há 2 anos atrás, eu me lembro que estávamos todos nós aqui, ou talvez todos que estão aqui, ou a grande parte, alguns que não vieram, estávamos aqui reunidos, todos juntos, para o nosso irmão Aldo ser coroado grande profeta diante de Deus. A igreja estava aqui. Todos nós estávamos aqui. Quem não estava, estava no lar, estava na igreja, estava no trabalho em reverência, presenciando aquele grande momento em que o irmão Aldo estava sendo coroado diante de Deus, um grande profeta. O último profeta, o pastor de almas, como disse Jesus. Haverá um só rebanho e um só pastor. E nele se cumpriu o que Jesus disse. Então vamos voltar um pouquinho no passado. Alguns irmãos podem já até ter ouvido, porque eu procurei nesses últimos meses trabalhar esse tema que vou trabalhar nesta manhã, de profetas falando do irmão Aldo. Poderá ter ouvido, mas eu quero mais uma vez nesse dia recordar. Irmãos, a missão de profeta não é só realizar milagres. A missão de profeta não é só fazer o cego ver, o aleijado andar, fazer o morto viver. Não é só isso que um profeta faz. E muitos indagavam, perguntando, por que o irmão Aldo não fez um cego ver? Por que o irmão Aldo não fez um aleijado andar na frente de todo mundo? Por que o irmão Aldo não fez um morto reviver na frente de todo mundo? Não é esta só a missão de um profeta. Deus usou cada profeta no seu tempo, nenhum foi maior do que o outro, melhor do que o outro. Deus usou cada um conforme o seu tempo e conforme a sua época. Grandes profetas no passado, antes do profeta Aldo: Isaías, Daniel, Malaquias, Moisés, Abraão, irmãos, São João Batista, Daniel. São inúmeros os profetas que realizaram obras diferentes uma da outra, mas com um único objetivo. Qual o objetivo? Irmãos, Deus, onisciente, onipotente, onipresente, tem todo o poder, toda a glória que ele possui com ele. O Divino Espírito Santo está com ele. Mas Deus, para falar com o seu povo na terra, ele sempre precisou de pessoas santificadas. Mesmo ele tendo todos os seus dons, qualidades, o Divino Espírito Santo consigo, ele sempre precisou de pessoas dotadas de dons e qualidades para ensinar o povo. Foi o que Deus fez, sempre fez e ainda fez com o irmão Aldo nos últimos 44 anos. Irmãos, profeta Miqueias profetizou que nasceria em Belém da Judéia o Cristo, o Messias, o Salvador. Isso muito antes, então, de Jesus nascer. Ele profetizou. Porque a Virgem Maria creu nisso. Ela ficou confiante. Ela foi muito temente a Deus, porque ela aguardava ansiosamente.
Tudo que os profetas no passado falavam de um Cristo, de um Messias, de um homem que viria, de alguém que viria para resgatar o amor, a paz. E foi nisso que a Virgem Maria baseou a sua vida, a sua crença, a sua fé, a sua esperança. Isaías também, o profeta Isaías falou muito do Messias que viria, isso muitos e muitos anos atrás, antes do Messias nascer. A sua trajetória, a sua vinda, como seria, como se daria, como seria, as ordens de Deus, o recado de Deus, como até temos hinos na igreja, para que se cumprisse o que o profeta Isaías falou, profetizou, ensinou. Deus sempre falou com o seu povo através de homem santificado. Oséias também foi um grande profeta. Ele muito ajudou o nosso Deus. Lutou para que o povo não caísse no esquecimento da palavra de Deus. Oséias lutou para que o povo não se esquecesse dos ensinos de Deus, da base, da doutrina, que é tudo, a doutrina, a disciplina, as ordens de Deus é a base, é o alicerce da nossa vida, de uma felicidade. Então o profeta Oséias lutou para que o povo de Deus não caísse no esquecimento das leis de Deus. Ele serviu como um alerta para aquele povo. Olha, não vivem assim, não façam assim, vivam assim. Ensinando, como o irmão Aldo ensinou. Irmãos, São João Batista, o precursor da vinda de Jesus. Não é verdade? Quando Jesus foi batizar, ele não quis. Inclusive, no próximo sábado, o batismo, né? Temos muitos candidatos aqui. O profeta São João Batista batizava com água, mas ele disse: aquele que vem após mim, batizará com o Espírito Santo, a quem eu não sou digno nem de atar as suas alparcas. Ele não falava de si, falava de Jesus, falava de um Deus. Falava do arrependimento, da conversão, mas voltado a Deus. Ele preparou o caminho para Jesus. Daniel. O irmão Aldo sempre falou, né? Um dos meus melhores amigos, meu companheiro, temos até hino que fala na letra de Daniel, o grande profeta Daniel. Quem foi Daniel, irmãos? Homem sábio. Fez o poder do Deus dele ser conhecido. Perguntavam: cadê o seu Deus, Daniel? O Deus que você adora, que ninguém vê, que ninguém conhece. Porque o povo naquela época adorava muito estátuas, adorava reis, adoravam homens que se diziam ser Deus, que enganavam o povo. Jogaram Daniel na cova dos leões e disse: o teu Deus te salva. Pede para o teu Deus te salvar, Daniel. E o Deus do Daniel o salvou, que é o nosso Deus. Não deixou que aqueles leões famintos fizessem nada com ele. Que nada, não comeram Daniel porque estão fartos, são bem alimentados. Tiraram Daniel de lá após o envio do anjo do Senhor para o guardar. Jogaram um deles, nem as vestes sobraram. Antes de cair, os leões o devoraram. E aí o poder do Deus de Daniel foi conhecido. Elias, um grande profeta. Elias revelou um Deus. Elias profetizou que não choveria por um tempo para aquele rei, porque se ele não clamasse a Deus, se ele não orasse a Deus, se ele não respeitasse a Deus, não iria chover mais, não iria cair do céu nem orvalho, a seca ia ser muito grande. E aquele rei não gostou do que ouviu de Elias, ele não gostou, e Deus ordenou então que Elias dali se retirasse e fosse para um outro lugar, que
poder de profeta, irmãos, ser alimentado por um anjo do Senhor, após ser alimentado por um anjo do Senhor, andar 40 dias e 40 noites, também sendo alimentado por aves do céu. Que poder! Para falar de um Deus, da sua glória, do seu poder, dos seus ensinos, da sua doutrina. Ensinar aquele povo que estava afastado de Deus a se redimir, a se amar, a se perdoar, a viverem bem. Eu também gosto muito do grande profeta Jeremias. Jeremias. Vou ler para os senhores. A palavra do Senhor veio a mim dizer, isto ao grande profeta Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, eu vou explicar antes de ler. Prezados, quando Deus chamou Jeremias, Jeremias disse, não, Senhor, eu sou muito jovem, meu Senhor. Eu sou jovem demais, eu sou muito novo. Eu não sei nem falar. Jeremias disse para Deus, eu não sei nem falar, Senhor. Eu não sei falar, eu sou muito jovem ainda. Olha o que Deus disse para Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, quando Jeremias disse então para Deus que era muito novo. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Mas eu disse, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Olha o que Deus disse para Jeremias, para o profeta Jeremias. Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estarei com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a sua mão, tocou a sua boca e disse, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, edificar e poder plantar. Então ele disse para Deus, eu não sei, Senhor, falar. Eu sou jovem disso, não diga que você é jovem não, porque eu te escolhi, eu te preparei. Não foi assim que aconteceu com o irmão Aldo? Foi a Santa Avó. Ele disse, eu não sei falar, Senhor. Disse, não se preocupe, você não vai falar o que você quer. É o que eu quero, é eu que vou pôr na sua boca as minhas palavras. Grande profeta Jeremias. Ezequiel, grande profeta Ezequiel também. Profetas que mostraram para aquele povo que Deus não estava feliz com as atitudes deles, com as maneiras deles viverem, procederem. Moisés, o pastor que me antecedeu começou a falar dele. Que grande profeta, né? Um dos maiores profetas conhecidos também. Grande profeta Moisés. Uma grande luta ele travou contra aquele faraó para libertar o povo de Deus que vivia mais ou menos 400 anos castigado no Egito pelo aquele faraó, trabalhando como escravos para ele. Ele se achava o tal, o poderoso, que ele mandou construir estátua em seu nome para que o povo o adorasse, dizendo ser Deus. Prendia o povo de Deus. E aquele povo clamava a Deus, orava a Deus. E Deus, vendo aquele clamor daquele povo, o clamor de Elias, chamou Elias e fez dele um grande conhecido profeta. Melhor dizendo, Moisés. Chamou Moisés e fez dele um grande profeta. Prezados, eu falei em minhas reuniões e vou repetir aqui. Muitos não entendem. Quando o irmão Aldo pedia, quando a nossa direção pede, irmãos, dê valor às reuniões. Irmãos, não fiquem andando. Não fiquem indo no banheiro desnecessário. Não fiquem toda hora no pátio. Não fiquem conversando. Ah, o irmão Aldo pegava no pé. Ah, a direção pega muito no pé. A direção não pega no pé.
O irmão Aldo não pega no pé. Não pega, prezados. Quando Deus chamou Moisés num lugar para falar com ele, não tinha nada, apenas uma árvore. Deus falou para Moisés: Moisés, tire tuas alparcas, porque o lugar que tu pisas é santo, é sagrado. Não tinha nada, um deserto. Não era o lugar, prezados, era a presença de Deus ali. A presença de Deus que engrandecia aquele lugar. O seu poder, a sua glória, a sua majestade. E nós diante do tabernáculo de Deus aqui, esse lugar que é santo, a igreja de Deus é um lugar santíssimo. Guarde os teus pés ao entrarem na casa do Senhor. Entenderam por que pedimos respeito, reverência em nossas reuniões? Porque Deus disse para Moisés: tire tuas alparcas, o lugar que tu pisas é santo. Não, a presença dele. O irmão Aldo está aqui, a Santa Avó está aqui, o nosso Deus está aqui. Muitos santos e anjos dos céus estão aqui. Por isso então devemos respeitá-lo. Então Moisés falou com aquele rei, pediu a libertação do povo de Deus, ele não libertou. Deus, através do grande profeta, realizou milagres, ele libertou aquele povo, conduziu aquele povo com mão forte, com mão segura, atravessou aquele povo dentre o mar, e conduziu eles à terra prometida, ao grande patriarca Abraão, da onde nasceu a Virgem Maria, a nossa descendência. O grande profeta Moisés tentou falar por diversas vezes com aquele rei. Sabe o que ele falava para Moisés? Cadê o seu Deus? Você adora um Deus invisível? Um Deus que não existe? Um Deus que ninguém vê? Deus então falou com Moisés que havia ouvido o clamor daquele povo, o seu clamor, e libertaria aquele povo. Deus tomou todas as medidas, prezados, passíveis. Mas o rei não obedeceu. Ele precisou então castigar para que ele aprendesse e visse que existia um Deus verdadeiro. Ele mandou chuvas, ventos, tempestades, ele destruiu, ele derrubou aquela imagem que ele havia construído para que o povo adorasse. Ele destruiu aquele lugar, mandou que o povo de Deus pintassem as suas casas com o sangue de um cordeiro puro e imaculado, porque Deus iria destruir aquele lugar, para mostrar para aquele faraó que Moisés sim tinha um Deus puro e verdadeiro. Aí o faraó libertou o povo de Deus, quando Deus tirou a vida do seu primogênito, depois de muitas vezes, depois de diversas tentativas de Deus ter pedido para ele libertar, Deus precisou tirar a vida do seu primogênito, para que ele então pudesse libertar o povo de Deus. Mais uma vez Deus usa Moisés, quando era perseguido com o povo de Deus, ainda pelo aquele faraó, depois de já ter libertado, abre o mar, o povo de Deus atravessa, faraó vem seguindo com seus soldados para novamente atacar o povo de Deus. Deus novamente fala com o grande profeta: estenda seu cajado sobre o mar. E ele, estendendo o cajado sobre o mar, aquelas paredes imensas de água se rompem, tudo se acaba, e o povo de Deus segue avante. A terra prometida, ao grande patriarca Abraão, nascendo a Virgem Maria. Passo para a parte final da nossa mensagem. Nasce a Virgem Maria, dela começa a se cumprir o que os profetas do passado falaram. Nasce Jesus, que também foi um profeta, ele falou só de Deus, ele não falou de si. Jesus, ele despertou raiva, ódio, ira naqueles homens, por quê? Porque eles mentiam, eles diziam ser deuses, mas não faziam milagres, eles não curavam ninguém. E Jesus veio e dava visão para o cego, Jesus mandava o aleijado tomar a sua cama e levantar-se, Jesus mandava o aleijado andar, Jesus chamava o morto do sepulcro,
Jesus perdoava, Jesus amava. Então despertou muita raiva e ele foi morto. Os apóstolos de Jesus, depois dele, seus discípulos, também falaram de Jesus, falaram de Deus, foram proibidos de falar de Jesus e de Deus, porque realizavam milagres também. E muitos dos apóstolos de Jesus, dos seus discípulos, continuavam falando, foram mortos, foram apedrejados e foram crucificados, por falar de um Deus verdadeiro, por falar dos milagres de um Deus verdadeiro. 1930 anos mais ou menos se passa depois de Jesus, o Consolador, a nossa santa e querida avó Rosa. Jesus pôde então cumprir a sua primeira promessa, sobre que ele havia dito aos seus apóstolos, que ele precisava ir, mas não deixaria o seu povo órfão, enviaria um outro santo igual a ele, dotado de dons, de qualidades, faria obras maiores do que ele fez. A Santa Avó Rosa, 16 anos foi usada por Jesus, formou esta igreja, deu-nos uma disciplina, nunca falou de si mesmo, nunca. Falava só de Jesus, falava só de Deus. Uma profeta. A Santa Avó Rosa, o nosso Consolador, foi uma profeta de Deus, pois falou de Deus, pois falou de Jesus, formou, preparou, ensinou, conduziu, deu ensino, deu doutrina. Porque eu sempre costumo dizer que a nossa doutrina e a nossa disciplina é a base, é o fundamento dessa igreja. A doutrina e a disciplina apostólica é a base da nossa vida, que nos traz honra diante de Deus e também diante dos olhos dos homens. É a nossa doutrina. 16 anos ela serviu Jesus. E eu chego aonde eu precisava chegar. Precisando ela voltar para os céus, mais uma vez Jesus pôde então cumprir a sua promessa, a sua palavra. Haverá um só rebanho, haverá um só pastor. Então Jesus, ele pegou, formou o nosso irmão Aldo, cuidou dele, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, ela o chamou para trabalhar com ela, ele aceitou. Ela disse ao irmão Aldo que precisaria muito dele, ele disse que estava disposto, em primeiro lugar pelo carinho que o irmão Aldo sempre teve pela Santa Avó. O carinho, o amor, a dedicação, o reconhecimento do irmão Aldo por tudo que a Santa Avó Rosa fez por ele e pelos seus irmãos, pela sua família. Por reconhecimento, o irmão Aldo disse, eu tudo faço para servir. Mas ele não sabia qual seria a sua missão. Então, prezados, a avó deixa o corpo. A avó deixa o corpo e a igreja toda pega de surpresa. O povo fica preocupado. O que será de nós sem a nossa avó? Porque ela ganhou esse título por causa do carinho. O carinho que o povo tinha nela. A idade dela. Carinhosamente vó. Começaram a chamar ela de vó. Vó Rosa. Beijar a sua mão. E todos ficaram preocupados. E é normal, prezados. É normal. Ela era o líder. Ela era o governo da igreja. Ela estava à frente da igreja. A igreja perde ela. Todos ficaram preocupados. O que será de nós? Mas Jesus e Deus já tinham tomado todas as providências. Ela falou para o bispo, para a missionária. Deixou tudo preparado. Quem ela aparecesse seria o seu substituto. Para que não aparecesse um monte de pessoas dizendo é eu, é eu. Não, ninguém sabia. Só o bispo, a missionária. Só a direção. O irmão Aldo estava descansando. A avó, a Virgem Maria, aparece para ele e ordena tudo como deveria ser feito. Ele procura o bispo, a missionária, e eles entenderam que ele era o escolhido. Então começo a falar dele. Eu precisaria falar do irmão Aldo, irmãos, do nosso profeta irmão Aldo. Eu precisaria
Se no dia de hoje eu abrisse espaço agora em nossa reunião, para cada um dos senhores manifestar o seu testemunho em prol desse profeta que conhecemos, como temos um título, não sobraria tempo, a semana não seria suficiente para ouvir o depoimento de fé de cada irmão, de cada irmã, desse profeta que conhecemos, pela cura, pelos milagres, pela bondade, pelo amor. O profeta que conhecemos, um amigo, companheiro. Este é o profeta que passo a lhes falar. O nosso santo irmão Aldo, profeta igual aos demais, conduziu, preparou, ensinou, formou, guiou, orientou. Irmãos, a semelhança dos profetas do passado. Quem entrar no site da nossa igreja, em doutrina, são inúmeros, são 40 anos de pregações do irmão Aldo no site da nossa igreja. Doutrina, ensino, mensagem para a igreja, mensagem de um profeta, ensinando a viver, a amar, a respeitar, a crer em Deus, a crer em Jesus, a crer na Virgem Maria. Pai respeitar filho, filho respeitar pai. Esposo respeitar esposa, esposa respeitar esposo. Ensino e doutrina de um profeta igual aos outros. Milagres, eu preciso falar de milagres? Eu acabei de dizer, se eu abrisse espaço nessa reunião para cada um manifestar um milagre que recebeu do irmão Aldo, ficaríamos horas falando. Quantos aqui foram curados? Quantos aqui foram ajudados? Quantos aqui por diversas vezes enfrentaram horas de fila para receber uma bênção do irmão Aldo? Quantos aqui enfrentaram hora de fila para ele colocar a mão no seu ombro, naquele lugar dolorido, naquele lugar com problema, e aquilo se resolver? Quantos dos senhores que estão aqui ou em casa me ouvindo, participaram de uma santa comunhão, procuraram por esse profeta e pediram: irmão Aldo, estou com um problema, estou com uma dor, um parente, um amigo, alguém que eu conheça? E ele abençoava. Quando o caso era mais complicado, ele sempre com aquela humildade, ele dizia: vou pedir para a avó, vou falar com a avó. Prezados irmãos e irmãs, vamos dar valor a tudo que este profeta realizou por 44 anos à frente desta igreja. Vamos valorizar os teus ensinos, vamos valorizar o teu nome com a nossa boa conduta, com a nossa honradez. Porque quando nós desobedecemos a doutrina, a disciplina, quando não valorizamos esta igreja, quando não temos um amor maior por esta igreja, nós não estamos valorizando, não estamos dando aquele total amor à obra que o irmão Aldo realizou. Tudo para essa pessoa que ele fez está sendo em vão. Não deixe que isso aconteça com o Senhor. Não deixe que as más ideias, as más companhias, os falsos comentários contaminem a sua fé, contaminem o seu coração. Quando tiver dúvida, procure o site da nossa igreja. Procure doutrinas. São 40 anos de mensagem, novamente eu disse, escrito lá. A base, a estrutura da nossa igreja. Prezados irmãos, prezadas irmãs, que profeta que conhecemos? Um profeta que sabia ouvir, sabia falar, sabia aconselhar, às vezes exortava. Ele exortava, às vezes falava algo que alguém não queria ouvir. Quantas vezes o irmão Aldo falou algo que alguém não queria ouvir? Por quê? Porque chegava a ele com a formação, com a opinião formada. E ele vendo pelo dom, pelo poder de profeta que Deus a ele deu, pelo dom de profeta que Deus a ele deu, via que aquilo não era bom, não era o melhor, não era tempo. Ele usava muita expressão: vamos esperar, depois eu vejo, vou falar com a avó, amanhã eu respondo. Não era assim? Não era assim que ele nos fala, pelo dom que Deus deu. Então ele via que aquela opinião formada que estava em nós não era o melhor. Por isso então que às vezes ele contrariava algumas pessoas, mas pro bem. Irmãos e irmãs, quantas pessoas que nem apostólicas são e crê no irmão Aldo.
o teu carinho, a tua bondade, a tua imagem. Quantas vezes ele foi por diversas vezes em comunhão, as pessoas que não são apostólicas falavam bem da sua pessoa, da sua postura, como um diretor à frente dessa igreja. E nós que o conhecemos, que sabemos que é profeta, o que o Senhor tem a dizer? Prezados, nesta manhã eu quero fazer um convite a cada um dos senhores. Sabe qual é o maior presente que um apostólico pode dar para o irmão Aldo? Apesar de todos nós estarmos reunidos nessa semana e hoje prestar a ele uma homenagem, porque não só nós estamos em festa, os céus estão em festa. Hoje são 2 anos de coroação do irmão Aldo. Os céus estão em festa hoje. O maior presente que nós apostólicos podemos dar por irmão Aldo é a nossa obediência a esta igreja. É a nossa obediência a essa doutrina, a essas leis, a esses mandamentos que a Santa Vó Rosa deu a esta igreja. Que é a base, que é a estrutura, que mantém esta igreja 62 anos no próximo mês, firme, vitoriosa. E hoje nós estamos comemorando uma grande vitória. Quantos, quando o irmão Aldo deixou esse corpo, disse a igreja não vai continuar? Quantos tiveram dúvida no seu coração? E hoje 2 anos de vitórias, 2 anos de expansão, 2 anos de crescimento, 2 anos de grandes conquistas, nós estamos comemorando hoje. A prova disso é a presença dos senhores. Quase 1.000 pessoas reunidas numa festa de maio, para comemorar a coroação do irmão Aldo. A prova disso é a sua dedicação, é o seu amor, é a sua contribuição, é a sua participação. É os nossos templos, é as nossas congregações sendo abertas cada vez mais, pontos de doutrinas neste país. E o nome da Santa Vó Rosa, o nome desta igreja e o nome dele como profeta, sendo divulgado para todo o mundo. É assim que o Senhor, que a senhora, que você jovem com a sua obediência, vai deixar o irmão Aldo feliz. Vai dar um presente para ele no dia de hoje, assumindo cada vez mais um compromisso com ele. Irmão Aldo, eu quero ser fiel, eu quero ser consagrado, eu quero fazer valer a pena em minha vida 44 anos de luta que o Senhor teve nesta terra, para me mostrar o bom caminho. Se não fosse esse profeta que conhecemos, prezado, aonde que o Senhor estaria? Aonde que a senhora estaria? Quantos talvez muitos não acreditavam no Senhor, esse profeta sempre acreditou, esse profeta sempre aconselhou, esse profeta sempre te ouviu. O que o Senhor deve para ele? O que a senhora deve para esse profeta? Em valores financeiros nada, deve só retribuição de carinho, retribuição de amor, retribuição de ser sempre e cada dia fiel. Vejam aí, prezados, então, que este foi o ministério dos profetas do passado. E este foi o ministério do profeta que o Senhor, que a senhora, que todos nós conhecemos. Quem aqui dos senhores, não precisa responder, ouviu um conselho do irmão Aldo através apenas do olhar na fila? O irmão Aldo tinha esse dom, né? Ele olhava dentro dos nossos olhos e com o olhar ele respondia a dúvida que tínhamos em nosso coração. Não é assim? Com um olhar, com um gesto, com uma palavra, ele nos abençoava, ele nos ajudava. Como o nosso primeiro pastor, ele leu para a igreja uma mensagem, para finalizar, eu não poderia deixar de ler de novo. Querido e santo irmão Aldo, a nossa adoração e gratidão pelo seu glorioso ministério que exerceu entre nós e continua exercendo. E lhes pedimos que concedas a sua bênção preciosa a todo o seu povo e a todos os bons e humildes de coração, para que haja muita paz, felicidade em todas as famílias apostólicas. Em nome dos senhores eu digo, obrigado, irmão Aldo. Obrigado por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará. E não se esqueça do pedido, prezados, através da sua obediência e da sua dedicação,
valorize os 44 anos de ministério desse profeta. Hoje à noite, todos os senhores, inclusive os internautas, estão convidados para uma grande festa em comemoração a 2 anos que ele foi coroado nos céus, profeta de Deus. Obrigado pelo teu silêncio e que a Santa Vó Rosa abençoe a todos. Por gentileza, vamos ficar todos em pé? Prezados, vamos todos juntos cantar. O nosso presidente pediu, vamos todos juntos? Nosso companheiro, com muito amor, com muita alegria. O irmão Aldo é o nosso companheiro, como eu citei os profetas do passado. Ele é o seu companheiro, prezados? Quantos dos senhores que até em sonho, ele foi o teu companheiro? Antes mesmo de pedir, de clamar, ele te abençoou. Isso é um grande companheiro. Demonstrem o seu amor através do seu cântico nesta manhã. Gostaria de pedir a todos que cantássemos junto, companheiro meu, em resposta ao que o pastor Fábio nos falou. Vamos manifestar o nosso testemunho de prazer e gratidão, né? Cantando esse hino com muita garra, com muita vida. Eu gostaria até de pedir a esses irmãos que estão aí, fora se for possível, que estão nos corredores, venha cantar conosco aqui dentro do templo, se for possível, como fosse naquele dia, há 2 anos atrás, que estávamos todos aqui com os nossos corações consternados. Vamos cantar, os que estão lá no banheirão também, a todos, se for possível. Vamos cantar, companheiro meu, com muita garra e com muita gratidão. Podem cantar junto comigo. Em todos os caminhos da vida, precisamos de alguém para guiar nossos passos pelas veredas do bem. Por isso agradecemos a Deus nosso Criador.
Não chorem, prezados, não chorem. Eu observei a emoção, inclusive de mim, de muitos tomaram conta neste momento. Não chore, Ele está vivo. Faça Ele estar vivo dentro do seu coração. Só depende de você, não depende de mim, não depende dele, não depende dele. Depende de você, simplesmente do Senhor e da Senhora, para que Ele esteja vivo para sempre dentro do seu coração. Faça valer a pena, faça valer a pena. 44 anos de luta, e por ser, e será para sempre, nosso grande e eterno companheiro. Curvem sua cabeça, fechem seus olhos e vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai Celestial, chegamos ao término de mais uma reunião matutina, onde eu e os meus dois colegas de ministério que nesta manhã falamos ao coração dos teus filhos, falamos de um profeta que conhecemos, o nome dele é Profeta Irmão Aldo. Não foi ele que se titulou profeta, mas foi Deus, foi Jesus, foi o Consolador que o preparou, que o formou e concedeu a ele dos seus dons, como Elias e Eliseu, grandes profetas, um passou para o outro seus dons. Obrigado, irmão Aldo, obrigado pela vida, pela paz, pela sabedoria, obrigado por esta igreja, obrigado por tudo que nós somos hoje. Quantas curas, quantos milagres, quantas bênçãos, quantos ensinos o Senhor nos deu, quantas vezes nos orientou a tomar a decisão correta, o rumo certo em nossa vida. Milagres também operou entre o seu povo, aconselhando, exortando, orientando, livrando pessoas e famílias inteiras da morte, do perigo, da tentação, ajudando casais a vencerem nas lutas de cada dia da vida, para terem uma família, para terem um lar abençoado por Deus, por Jesus, pela Santa Vó Rosa e por Ele mesmo. A cada um de nós temos um testemunho íntimo para contar ao Senhor, irmão Aldo, para darmos o depoimento da nossa fé, do seu poder, da sua trajetória, dos seus milagres e de tudo que bom que fizera pelo seu povo. Primaz, profeta, irmão Aldo, nesse momento eu ponho as minhas mãos sobre os homens na caixa de pedido de oração. Eu não tenho dom nenhum, profeta, mas o Senhor, irmão Aldo, tem, a Senhora Santa Vó tem, o nosso Deus tem. Ouça cada pedido de oração aqui nessa caixinha, cada nome, cada oração particular que cada filho faz nesse momento, Jesus. Se for o momento oportuno, faça um milagre na vida deles. Logo mais à noite, primaz, toda a igreja estará mais uma vez reunida para prestar a Ti um culto de louvor, um culto de adoração. Abençoe aqueles que estão no lar, doentes, enfermos, acamados em hospitais, casas de saúde, maternidade, enfim, que a tua bênção, profeta de Deus, esteja com ele, junto com a bênção da Santa Vó Rosa,
de Maria Santíssima, de Jesus, do nosso Deus, que a tua bênção de profeta e a companhia dos santos e anjos dos céus e seja conosco, hoje e sempre. Amém. Nesse momento, encerramos nossa transmissão e aguardamos sua audiência nos próximos encontros.